Bom, continuando essa série sobre a pesquisa científica, nós vamos ver que na metodologia, no seu trabalho científico, então você vai ter que falar sobre o objetivo geral dessa pesquisa. Qual é o objetivo geral dessa tua pesquisa? Então isso tem que constar no teu trabalho. Agora, não só o objetivo geral, porque esse objetivo geral ele pode se desmembrar em outros objetivos. E aí nós vamos chamá-los de objetivos específicos. Então, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos, eles devem constar no seu trabalho. Okay. Lembrando que os objetivos, tanto o geral quanto os específicos, eles normalmente eles vão iniciar com um verbo na forma imperativa. Lembra o que é isso? Olha, são os verbos terminados em R, né? Identificar, perceber, propor, tá? Então, reconhecer, analisar, estudar. Então, são verbos na forma imperativa. Então, são esse tipo de verbos, tá? Que normalmente começam tanto o objetivo geral quanto os específicos. Em relação ao campo investigativo, você vai ter que dizer qual é o local onde você vai fazer essa sua pesquisa. Pode ser uma organização pública, privada, pode ser uma cidade, um estado, então, onde você vai fazer a tua pesquisa, é o campo investigativo. Agora, nesse campo investigativo, preste atenção no seguinte. Deixa eu passar aqui o slide. Preste atenção no universo da pesquisa, tá? Então, quando a gente fala em universo da pesquisa, esse seu universo você vai pesquisar exatamente quem. Então, no universo que pertence à minha pesquisa, eu vou pesquisar só homens, só mulheres, eu vou pesquisar crianças, eu vou pesquisar adolescentes ou adultos, eu vou pesquisar só os chefes, eu vou pesquisar só os empregados, tá? Então, eu tenho que definir esse critério na hora de eu fazer a minha pesquisa, é o meu universo. E mais, dentro desse universo eu tenho que saber a quantidade de pessoas que eu vou utilizar no meu trabalho. Então imagina que eu trabalho numa empresa onde tem 1.200 funcionários. Então eu não vou conseguir entrevistar, fazer o trabalho com os 1.200 funcionários. Eu trabalhei apenas, olha lá, com 380 alunos, tá? Tá, então 380 alunos é uma parte desse todo. Então, dentro desse universo que eu vou trabalhar, eu estou trabalhando com uma coisa que nós chamamos de amostragem, né? Então, é exatamente uma amostra daquele percentual que você vai utilizar. Então, a tua empresa, sei lá, tem quantas pessoas? 100, mas você trabalhou com todo mundo? Não, você trabalhou só com quanto? 20 pessoas. Então, o teu universo, tá, é de 100 pessoas, mas você trabalhou com uma amostra de 20 pessoas. Então, tudo isso tem que estar bem delimitado dentro do teu trabalho, tá? O orientador tem que saber disso, as pessoas que forem ler o teu trabalho, eles também têm que saber disso, tá? O tipo de pesquisa que nós já vimos, a tua pesquisa biográfica ou é de campo, primeiro você seleciona todo o material que você vai utilizar para depois ir para campo fazer de fato na prática essa pesquisa. Ela é aplicada ou ela é pura, ela é descritiva, ela é diagnóstica ou ela é simplesmente propositiva, ela é qualitativa ou é só quantitativa, ou é as duas, qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Então tudo isso tem que estar descrito lá no teu trabalho, tá bom? Bom, agora quais são os instrumentos de pesquisa que a gente tem para fazer esse trabalho de campo? Então, muita gente gosta de trabalhar com a entrevista. Então, a gente tem a entrevista estruturada e a semi-estruturada. A diferença é que na entrevista estruturada já está tudo arrumadinho, né? As perguntas, os temas já são bem específicos e não tem essa flexibilidade de resposta por parte da outra pessoa, ok? Um outro instrumento muito utilizado também na pesquisa são o questionário, né? Então os questionários, ele pode ser um questionário fechado, um questionário aberto ou questionário semi-aberto. Então também a mesma coisa da entrevista. O questionário fechado é melhor de se trabalhar
porque as perguntas já são objetivas, as respostas também, só vai ser a marcação da resposta adequada ou não. O questionário aberto você vai ter que ler, vai ter que ter bastante trabalho para fazer aí depois, tá certo? Então é muito mais trabalhoso fazer esse questionário aberto ou semi-aberto. Fechado, ele é bem mais fácil de se trabalhar, ok? Na parte textual, vamos considerar o seguinte, tá? O propósito de você fazer esse trabalho. Então, lembro que primeiro você tem que trabalhar coletando a bibliografia. Então, o que é que os teóricos dizem sobre esse tema que você quer falar? O que é que os teóricos dizem? Depois aí você vai fazer a tua pesquisa de campo. Então, o que é que a realidade mostra sobre aquilo que você está pesquisando? E, finalmente, né, o que os pesquisadores concluem? Ou seja, qual é a sua conclusão sobre o trabalho que você fez? Então, tem que estar pautado nesses 3 pontos o teu trabalho, ok? As considerações finais. Bom, quando você termina o teu trabalho, então isso aqui é o teu parecer, é o fechamento do seu artigo, tá? Agora preste atenção, porque se é o fechamento do teu artigo, aqui não tem mais que falar sobre os teóricos. Aqui você não precisa mais fazer as citações dos autores em que você se baseou a obra, até porque a consideração ela é tua, ela não pertence aos autores dos livros que você leu, tá? O autor da consideração é exatamente você. Então, qual é a tua opinião, qual é o teu ponto de vista sobre a pesquisa, tá? É exatamente a conclusão que você tira de tudo isso, né? Agora, essa parte pós-textual aí tem as referências. Na verdade, as referências ela vai fazer parte daquela parte textual, tá certo? Ela é o último ponto daquela parte textual. As referências são obrigatórias, então todo trabalho tem que ter as referências bibliográficas, né? Todos os livros que você leu, sites que você acessou, tem que estar aí, né, nas referências bibliográficas. E os apêndices e os anexos, que é o material que você pode ter de apoio. Deixa eu só explicar isso aqui rapidinho, deixa eu passar. As referências, você sabe que sempre tem que ter as referências lá no finalzinho do texto, tá certo? As referências nós até já trabalhamos. Agora, o que você tem que colocar lá no final do texto, né? Os apêndices e os anexos. Deixa eu explicar rapidinho, porque muita gente confunde. O que é um apêndice? O apêndice é um texto, um artigo, um gráfico, um formulário. É algo que você vai colocar no texto, tá? Só que é algo que você elaborou, tá certo? Então, se é alguma coisa que eu mesmo fiz um mapa, eu mesmo tirei uma foto, eu mesmo construí um gráfico, então isso é material meu que eu criei, então isso é um apêndice. Então, se eu quero colocar isso no artigo, isso é um apêndice, tá? O anexo não. O anexo você não produziu, você não fez, você já achou pronto. Aquele mapa, aquela foto, aquele gráfico é de alguém, é de um autor, e esse autor você quer colocar esse material no teu trabalho, então isso você vai chamar de anexo, ok? Então, muito cuidado, porque tem muita gente que confunde essa diferença entre o apêndice e o anexo, ok? Muito cuidado com isso. Aqui é como aparecem os apêndices, né? Eles aparecem sempre assim, ó, pela letra, apêndice A, apêndice B, apêndice C, sempre relacionados dessa forma aí. Em relação às figuras, é bom lembrar que as figuras têm que ter a legenda, tá certo? Tem que ter o título e a legenda da figura, e elas também são em fonte tamanho 10, ok? Não esquecer disso. Fonte tamanho 10. Então, você quer colocar uma figura, não tem problema, mas olha lá embaixo. Figura 1 é o quê? O que representa essa figura? Está lá dizendo, e qual é a fonte dessa figura? Tem que ser colocado, tá? Então, tem que ter título e tem que ter a fonte. Olha isso aí, esse quadro, tá? É um levantamento sistemático da LSPA, e qual é a fonte? Fonte IBGE, então tem que aparecer. Tá? Então qualquer material que você coloca, já que já é uma tabela, olha lá, tá vendo? Tem o título da tabela lá em cima e tem também a fonte. Tá, se a fonte é sua, se você mesmo quem fez, aí coloca lá embaixo, fonte, o próprio autor, ou se for mais de um, os próprios autores. Tá? Então a fonte é sua, você é o autor. Agora, se não for seu, aí você tem que citar de onde você tirou, ok?
E finalmente aqui, como referenciar. As referências bibliográficas são muito importantes para o trabalho. É aqui na referência bibliográfica que o teu orientador ele vai confrontar tudo aquilo que você leu, tudo sobre aquele assunto que você pesquisou para poder fazer o teu trabalho, vai estar tudo ali. Ele vai confrontar cada título para ver se você citou lá dentro do texto e está aqui também na referência biográfica, tá? Então ela é muito importante. Então as referências, nós já vimos aí um capítulo como é que se faz a referência, tá certo? Então é muito importante que você lembre como fazer referência, porque cada tipo de referência é diferente, né? A referência, essa aqui é a referência básica, tá vendo? Então começa pelo sobrenome do autor, Campelo Arandim Maciel, depois vem o título da obra, Administração de Atividades no Tempo. Perceberam que ela está em negrito, né? Tudo está branco, mas aí perceba como os caracteres estão diferentes. Pode ser itálico também, tá? Aí depois vem a quinta edição, se for primeira edição não precisa, o local onde o livro foi publicado, ali separado por 2 pontos, depois a editora e finalmente o ano de publicação desse livro. Lembram disso? Então essa é a regra geral da formatação para se utilizar como referência. Agora, evidentemente, que aí você tem que lembrar a referência com mais de 2 autores, a referência só de parte de livro, e isso nós já temos vídeo falando sobre esse procedimento, ok? Então a gente encerra por aqui essa parte da formatação, ok? Um abraço a todos vocês.